está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Esse é um conteúdo do site f1mania.net, então você pode aproveitar, claro, para entrar lá e ficar ligado em tudo que tá rolando, como a gente sempre faz questão de lembrar, né, e baixar nosso aplicativo e tudo mais, ficar sempre ligado com a gente aqui nos nossos resumos do F1 Mania em ponto, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Tamo aqui hoje, terça-feira, né, Garcia? Eu sei que é você que fala aí o dia, mas terça-feira, ontem foi feriado, então hoje é dia, sim, de ressaca aí, rescaldo do Grande Prêmio do Azerbaijão. Esse é o tema do nosso primeiro bloco. Aqui no segundo a gente fala ainda do Azerbaijão, porque no sábado tivemos ali um novo formato, né? A nova sprint, com a sprint shootout, que a gente traduziu aqui para sprint qualificação sprint, e é isso que a gente vai comentar aqui das nossas opiniões, aí se foi bom, se foi ruim, o que aconteceu lá em Baku. E aí, para fechar as rapidinhas, a gente tem aqui, né, o Wolff elogiando de certa forma o Leclerc, dizendo que o Monegasco aí é alguém que você quer ter em seu radar. Sabe que surgiram rumores do Leclerc, quem sabe assinar com a Mercedes. Tem também aqui, né, o chefe da AlphaTauri, então o Franz Tost afirmou aí que não pretende ao menos substituir o Helmut Marko como consultor da Red Bull. E para fechar, o próprio Tost, né, afirmou aí que o Yuki Tsunoda ali, o japonês fofinho e mal educado, né, Garcia, pra ser sincero aqui, né, diz que ainda, então, ele não tá no nível pra subir pra Red Bull, viu, Garcia? Perfeita, sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, aqui hoje, terça-feira, dia 2 de maio de 2023, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, seguindo aqui com o nosso F1 Mania em ponto, nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão que aconteceu nesse final de semana. Red Bull na ponta, mais uma vez, mas não exatamente do jeito que a gente estava esperando. Não é que a gente estava esperando o que a gente estava querendo, mas é que a gente está sempre esperando ali. A gente usa, as pessoas até brincam, que o Pérez bateu o Verstappen e tudo mais. Então é nesse sentido que eu digo, não era a vitória do Pérez que a gente estava visualizando, vamos dizer assim, né? Mas foi o que aconteceu, só que foi tudo diferente nesse final de semana também, porque a gente tá falando aí de uma corrida que é o Grande Prêmio do Azerbaijão, que a gente sempre espera uma corrida boa e também não veio lá essas coisas, né? Não foi o Grande Prêmio do Azerbaijão que a gente esperava, uma corrida muito monótona, e assim, e que contou com um erro, vamos dizer. É difícil falar em erro, né? Mas contou com uma reação lenta da Red Bull. Não vou falar em erro, não, né? Mas contou com uma reação um pouquinho mais lenta da Red Bull. Por quê, né, Gavi? A gente teve o Verstappen sendo chamado pro box. E o Verstappen estava ali em condição tranquila para ganhar a corrida com tranquilidade também, né? Eles já tinham abocanhado o Charles Leclerc com uma certa facilidade, né, Gavi? E aí ele foi chamado para os boxes, mas neste momento o Nick De Vries, ele bateu a sua AlphaTauri ali, né, na parte interna do muro, acabou ficando meio que no meio da pista ali, tava muito na cara, era impossível não ter um safety car ali naquele momento, e mesmo assim a Red Bull chamou o Verstappen pro box, né? Favorecendo, entre aspas, o Sérgio Pérez, que acabou ficando na pista e depois parou sob o safety car, né? Porque aí logo o safety car foi chamado e ele já fez o pit stop dele, né? O Sérgio Pérez, as posições acabaram sendo invertidas por conta disso, e aí o Verstappen não pegou mais, né? Também, assim, o ritmo do Pérez muito bom, já tinha vencido a corrida sprint no sábado, corrida sprint que a gente vai falar no segundo bloco, mas assim, o Pérez já tinha vencido a corrida sprint no sábado, e dessa vez ele partiu de terceiro no grid para ganhar também a corrida principal, Gabi. Foi isso, Garcia, né? A gente fizemos o parque fechado aqui no fim de semana, Garcia, e ali
o pessoal comentou, olha, o Pérez, ele tava para passar o Verstappen e tal, né? E eu acabei concordando, a gente faz o parque fechado, a gente acaba a corrida, a gente vai lá pro parque fechado, né, Garcia? Então, as informações são meio poucas, é meio que a gente viu ali durante um lance só, então... Mas eu sempre gosto de rever a corrida aqui, e revi 2 vezes nesse fim de semana, aí ontem foi feriado, então vi uma vez ontem, vi também no próprio replay ali no domingo, lá na Band Esportes, 8h30 da noite e tal, e eu achei que não tenho certeza se o Verstappen passaria se o Pérez passaria o Verstappen na pista, viu, Garcia? Né? Ele estava se aproximando, né? Mas eu tenho dúvidas, cara. Eu acho que o Verstappen joga muito duro, não seria diferente com o companheiro de equipe dele. Talvez tivesse uma intervenção ali da equipe. Agora, o que realmente não deu pra entender foi eles ter ali meio que liberado o caminho pro Pérez, né? O Pérez vinha mais rápido naquele momento, parecia até que talvez pudesse fazer a ultrapassagem, mas foi um erro da Red Bull ali que até, verdade seja dita, foi minimizado, né, Garcia? Porque o Verstappen voltou em, se eu não me engano, 8º ou 9º pra pista depois dessa parada e perdeu muito tempo, entrou o safety car, etc. Mas aí os pilotos acabaram fazendo as paradas também e no fim das contas ele estava em 3º, né? Então a Red Bull deu uma sorte ali também, que acabou minimizando essa parada totalmente equivocada da Red Bull. Se a gente criticou a Mercedes lá, né, na Austrália, no acidente do Albon, né, que claramente ali entraria uma bandeira vermelha, né, no mínimo um safety car, então o mesmo se aplica aqui para Red Bull. Não deu para entender ali, né, realmente, não acho que eles pensaram em privilegiar o Pérez nesse momento, tá, Garcia? Muitas pessoas comentaram isso, mas talvez a Red Bull esteja querendo dar o título pro Pérez, né? Lembra que, agora eu vou esquecer o nome da ouvinte, mas ela trouxe aqui falando, olha, será que não seria a hora da Red Bull retribuir isso pro Pérez? Você lembra desse comentário, Garcia, né? Aí o pessoal falou, pode ser isso, agora esse ano eles vão dar o título pro Pérez. Eu não acho, né? Eu acho até que o Verstappen, inclusive, depois da corrida já criticou a equipe, disse que ia pedir explicações do que aconteceu, então o Verstappen também não vai deixar barato. E aí eu coloco um pouco no mérito do Pérez, Garcia, de ter conseguido, justamente como você disse, né, manteve o bom ritmo que ele teve no sábado ali, na sprint, conseguiu manter essa vantagem, não deixou o Verstappen se aproximar, né, então ficou até difícil a inversão ali de posições, etc. Então, parte da vitória, né, eu dei até o destaque positivo pro Pérez ontem também. Então acho que dá para dividir um pouco, sim. Parte da vitória foi pela boa pilotagem que o Pérez fez, né, ali em todo o final de semana, verdade seja dita, mas deu aquele gostinho para mim reassistindo as corridas, Garcia, que se a Red Bull não chama o Verstappen naquele momento, o Pérez não passaria, até porque viria o safety car, então ele não passaria mesmo, naquele momento ele não passaria, né, Garcia? Né? Isso é importante dizer, mas tinha tudo para passar, mas naquele momento ele não passaria, porque entrou o safety car, e acho que depois o Verstappen ia conseguir manter ali, então metade pro Pérez, que pilotou bem, metade pra Red Bull, que errou também feio com o Verstappen. Boa, então, eu acho que o fator determinante mesmo acabou sendo esse, né, e de novo, não gosto de falar em erro, na verdade a Red Bull, ela demorou pra agir, demorou pra reagir, na verdade, ao acidente ali acidente, né, mas ao problema com o Nick De Vries, que com certeza ocasionaria esse safety car para uma volta não ia prejudicar o ritmo do Verstappen, uma volta faria com que ele se protegesse dessa possibilidade de perder a posição e evitaria qualquer tipo de polêmica, né? Sobre isso que você comentou, né? Foi uma das coisas que eu parei para pensar, mas eu acabei chegando numa conclusão igual a sua, Gavi. Eu não acredito que o Pérez passaria o Verstappen. Primeiro, mesmo o Verstappen, se ele se aproximasse demais do Pérez, eu acredito que ele não ia ultrapassar. O ritmo entre os dois carros parecia muito parecido, assim, né? Ele se mostrava muito parecido. O Vitor fala muito, eu não sei, eu
tava no Rio de Janeiro nesse final de semana, eu não acompanhei o parque fechado, vou acompanhar depois. Eu não sei qual foi a análise do Vitor, mas o Vitor, ele costuma falar que para carros se ultrapassarem na Fórmula 1, um precisa estar bem melhor que o outro ali, né? E o ritmo dos dois, inclusive, estava um pouco parecido. Então, não acredito que o Pérez ia passar o Verstappen, assim como mesmo que o Verstappen entrasse na zona do DRS ali, eu acho que ele ia ter dificuldade para passar o Pérez também, né? Os dois carros estavam sobrando com relação à maioria, mas meio parecidos entre si, e ali ponto pro Pérez que tava um pouquinho melhor no ritmo. Tava, eu acho que é isso, tem que dar o ponto pro Pérez também, Garcia, né? Tem que dividir um pouco isso, né? Concordo com você, né? Não, pra mim não teria ultrapassagens entre a Red Bull ali, poderia ter, ó, né? Fica a dúvida, né, Garcia? Essa dúvida vai perdurar. O fato é que no momento o Pérez não teria ultrapassado justamente também por causa do safety car, né? E aí não sei como seria essa relargada, ele sofreria ataque também com Charles Leclerc, é difícil a gente mensurar realmente o que aconteceria, né? Mas assim, ponto pro Pérez também, Garcia, é importante você ter destacado isso. Eu até dei metade aqui da vitória e eu quero destacar isso, né? Porque o Pérez, ele vai no mínimo aí fazendo assim o dever de casa dele mais, um pouquinho mais, né, Garcia? Que é jogar uma pressão pro Verstappen, andar bem, né? É fazer declarações ali que deixam no ar que ele quer vencer, que ele quer ser campeão. Acho que ele tá jogando uma pressão também maior do que o Verstappen esperava nesse momento, Garcia. Vamos ver como o Verstappen vai reagir com isso. Mas lembrando, essa semana já tem corrida de novo, Miami, então, enfim... Vamos ver como é que vai ser a reação do Verstappen. Já disse, o Verstappen pediu explicações da Red Bull, ele cobrou a equipe, ele não ficou nada satisfeito com isso, obviamente, né? Ele tava muito bravo, inclusive, depois da corrida, ali na hora das declarações e tudo mais. Então vamos aguardar essa reação também da Red Bull aí, porque lembrando, agora são 6 pontinhos, hein, Garcia? 6 pontinhos separam só. Eu não sei qual é a pontuação exata, mas eu sei que são 6 pontos que separam o Pérez do líder do campeonato ainda, Verstappen. Então, e quando a gente fala nessa diferença, 93 pro Verstappen e 87 pro Pérez, as pessoas já começam a falar assim, nossa, será que o Pérez vai ser uma ameaça? Eu acredito que não. Entre outras coisas, o Pérez não é tão estável quanto o Verstappen. O Verstappen é muito rápido, e o Pérez tá bem, não vamos dizer, obviamente, não vamos dizer que não, né, pelo amor de Deus. O Pérez tá muito bem, mas ele não é tão estável quanto o Verstappen, né, mas dessa vez o que eu diria é que assim, ao contrário do ano passado, o vice vem com tranquilidade pro Pérez. Essa é a minha leitura de momento, Gavinho. Garcia, e é aquilo que eu vou reforçar, aquilo que eu falei, né, eu acho assim que o Pérez tá fazendo de tudo, né, Garcia, nesse momento. Ele tá tentando de todas as formas, né, chamar a atenção ali da Red Bull, né, se é que eu posso usar essa palavra, né, mas como talvez um piloto que possa também ser campeão, né. Agora, a gente tem aí 4 corridas, o Verstappen precisaria meio que, não é desistir, Garcia, mas ele precisaria... tá muito atrás do Pérez. Agora, mas vamos entrar numa sequência de corridas aí. São 5 corridas em 6 finais de semana, contando com o final de semana passado, né, Garcia? Então a gente deve ter, pós esse período, uma definição um pouco melhor do campeonato, né? Então, o Verstappen saindo na frente dessa disputa de agora aí, dessas corridas que a gente tem pela frente, né, mesmo com o Pérez tentando e fazendo de tudo lá, ele se mantém como destaque da Red Bull. O que eu queria dizer? Que o Verstappen, ele precisa, além de fazer o serviço dele, contar com o Verstappen não fazer o dele, né, de repente um abandono, uma quebra, uma batida, um dia ruim que a gente não vê pro Verstappen, né, como você bem colocou. Dá pra imaginar olha, o Pérez teve um dia, pelo menos nesse momento, ele pode provar o contrário pra gente, né? Mas olha, o Pérez teve um dia ruim em Miami, dá pra imaginar isso. Agora, você imagina o Verstappen tendo um dia ruim em Miami, Garcia? Não. Né? Então, é essa regularidade que você destacou que a gente também vai definir esse campeonato. Eu acho que, assim, mesmo com esses 6 pontos, o Pérez é um mega azarão, né? Só que vem fazendo a parte dele, né? Pra que isso acontecer lá na frente, a gente não fala, caiu no colo, né, Garcia? Eu acho que isso é justo a gente dizer também, né? Vem fazendo o que é possível e vai jogando, eu acho sim, uma pressão extra pra cima do Verstappen, Garcia. É isso.
Precisa ver se é o tipo de pressão por título ou só o tipo de pressão de tipo, pô, o cara tá me incomodando um pouquinho, vai ganhar uma corrida aqui, vai ganhar uma corrida ali, né? Sim. Isso deve acontecer, em especial nas corridas de rua aí, que o Pérez tem sido uma espécie de rei, né? Das corridas de rua, ele tá muito bem nas corridas de rua. Ficou com esse apelido aí agora, né, Garcia? O rei das ruas, né? Vem fazendo um bom trabalho, né? O Pérez que se a gente voltar lá pra 2021, Garcia, foi 2021, ganhou lá no Azerbaijão, né, cara? Lembra que, a gente elogiou muito ele aqui, que o Verstappen vinha ali também de forma implacável, o Pérez estava devendo como segundo piloto, e naquele momento o Verstappen teve o furo no pneu, e aí o Pérez foi lá e dominou a corrida, passou o Leclerc, né? A Ferrari estava muito bem também naquele momento no campeonato, até liderava o campeonato, então aquilo ali foi uma vitória muito importante pro Pérez, mas ele mostrou que ele é bom, né? Depois venceu em Mônaco, né? Deu toda aquela bagunça que deu em Mônaco, né, Garcia? Com a vitória dele, chapou o coco, lembra disso, né, Garcia? Os caras filmou ele na balada, poxa. Então aí vai ganhando, vai conquistando esse apelido aí de rei das ruas, viu, Garcia? É isso mesmo. É isso. Bom, falamos um pouquinho aqui. A corrida não foi boa, né? Não tem nem muito o que falar sobre isso, né? A gente esperava uma corrida bem melhor em Baku. E faltou muito, né, Garcia? Faltou muito. Bom a gente falar isso, porque a gente é um defensor aqui de Baku, né, Garcia? Mas esse ano não há advogado que defenda aí, né? A gente vai falar agora já aí sobre a sprint, mas com todo o apelo do fim de semana, tudo que tinha ali, atualizações, e a Ferrari veio com tudo, fez as 2 poles com o Charles Leclerc, mas mesmo assim o final de semana pra mim foi de médio pra ruim, Garcia. É isso, de médio pra ruim. Olha, eu vou te dizer que a corrida foi ruim, né? Pensar no contexto do final de semana, teve uma historinha aqui, uma historinha ali, mas a corrida pra mim, né, faltou ação, não tem jeito. A nova geração dos carros da Fórmula 1 prometia ação, né? E a ação, quando não tem, a gente vai cobrar, e não teve ação, né? Basicamente é isso. Mas vamos partir aqui para o nosso segundo bloco, que a gente vai falar da corrida sprint também, certo? F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, pra gente falar do sábado um pouco, porque o sábado em Baku foi um pouquinho diferente nesse ano, na Fórmula 1, e a partir de agora vai ser assim, né? O que aconteceu? A sprint foi um pouquinho diferente. A sprint não mais define o grid para a corrida do domingo. Uma ideia legal, uma ideia bacana, porque não interfere tanto no resultado e mantém aquela imprevisibilidade das primeiras voltas da corrida. Ok, essa era a ideia. Então, como funcionou? Sexta-feira, treino livre, classificação pro domingo. Sábado de manhã, uma classificação um pouquinho menor para a corrida sprint. Aí, corrida sprint que tem o seu resultado, distribui os pontos. E no domingo, só a corrida principal sem sofrer interferência da sprint. E o Pérez ganhou também, né? A gente teve o Sérgio Pérez vencendo a corrida sprint com o Leclerc em segundo, Verstappen em terceiro, George Russell em quarto. Teve até aquela leve polêmica ali entre o Verstappen e o Russell, eles se tocaram e tal, né? Uma corrida, Gavi, que, assim, os pilotos até pareciam um pouquinho mais soltos, né? O próprio lance entre o Verstappen e o Russell mostrou um pouco disso, né? Os pilotos atacaram, o Sainz e o Alonso ali também se atacando. Aliás, tinha certeza que o Sainz ia fazer bobagem, mas enfim, não fez. Mas uma corrida que... eu não sei, o que você achou desse formato, Gavi, da nova sprint, do novo final de semana sprint, com a shootout lá de manhã e tudo mais? Olha, Garcia, eu vou trazer aqui um comentário do Vinícius Pereira, cara, né, lá do YouTube, que ele disse o seguinte: foi ruim? Foi ruim. Foi ruim a corrida, mesmo a sprint foi ruim, mas foi melhor que um dia de treinos, cara. E aí eu tenho que concordar com relação a isso, Garcia, né, porque é inegável, cara, pra mim, sabe, os treinos da Fórmula 1, cada dia mais vai perdendo relevância, né, Garcia? A gente tinha 1h30, aí botou 1 hora. Então, por quê? Eu tô dando essa volta, né, Garcia? Porque eu acho que é importante também a gente contar com o que a gente tinha. Como eu disse, não foi bom o final de semana, não foi, não sei se pelo Azerbaijão, pelo que os carros estão entregando nesse momento. A gente comentou já sobre o ar sujo, que os carros não conseguem seguir tão de perto.
A gente teve uma alteração na zona de DRS, o tamanho diminuiu, os carros não conseguiam ultrapassar o pelotão. Para Red Bull, tudo bem, mas da Ferrari para trás ali ninguém conseguiu ultrapassar ninguém, Garcia, né? A gente viu isso na corrida. Assim, agora, o que a gente tem? Tem 2 formatos. Um é treino livre e qualificação, que a sexta-feira fica TL1, TL2, é um dia que não gera realmente engajamento, não gera ação, né? A gente não vê, a gente tem 2 horas de treino, cara, os pilotos não correm 1 hora na pista cada um, é muito menos que isso. Eu até queria ter tempo aqui de um dia pegar e cronometrar exatamente, mas a gente tem uma média pelas voltas, né? Daí 13 voltas, 14 voltas por treino livre, né, Garcia? É pouco, dá uma média de 25 minutos, então não dá 1 hora aí de ação na sexta-feira. E aí na sexta a gente teve uma qualificação, né? Enfim, também não entregou lá muita emoção, mesmo com a pole do Leclerc ali no fim, ficou devendo um pouquinho. Mas aí o sábado, então, muito mais movimentado. Tivemos ali a qualificação sprint de manhã e aí, né, um intervalo muito grande, na minha opinião. Acho que isso também teve que ser dado uma encurtada, é ruim, né? Pra ficar mais... porque você separa o público, né, Garcia? Então o cara, quem acordou 5h30 da manhã pra ver, pô, aí 10h30 ia começar a sprint, né? Pra mim não faz muito sentido, né? Eles trouxeram 1 hora antes essa qualificação, então acho que já fica essa primeira crítica, né? Em relação ao horário, uma proximidade maior entre a corrida. Aí, comentando a qualificação, cara, o negócio dos pneus lá diferentes não fez diferença nenhuma, né? Não influenciou de fato. O que influenciou foi o seguinte: eles deliberaram uma regra no fim de semana, Garcia, dando um pneu macio a mais para cada equipe, tá? Imaginando que eles iriam usar lá na qualificação, né? Mas como eles não obrigaram esse regulamento, o que as equipes fizeram, Garcia? Guardaram esse pneu. E aí depois eles quiseram mudar, né? Eles, a gente vai no fim, lá na sexta-feira, quinta pra sexta-feira, vamos colocar aqui um adendo, isso é a FIA com as equipes, né? Vamos colocar aqui um adendo que esse pneu só vai poder usar na qualificação. Aí as equipes falaram, não tá escrito, não vamos mudar mais. Então, teve essa, né, esse artifício aí, as equipes acabaram ganhando um pneu, mas de resto também não teve nada. A gente teve, por exemplo, uma qualificação curtíssima, no Q3 foi só 1 volta mesmo, como era o prometido, então por isso esse shootout, esse nome, né, que era a promessa de os pilotos terem uma chance só de fazer 1 volta rápida. A gente viu isso acontecendo, diferente do que acontece na qualificação normal, que os pilotos têm 2 chances ali, né, no Q3 poder fazer 2 voltas rápidas, então isso funcionou. Agora, a sprint não funcionou também, né, Garcia? A sprint não funcionou, e aí, não sei se... Uma coisa que a gente chamou a atenção é o seguinte, Garcia, agora, né, antes ainda, a equipe, a corrida sprint determinava o grid de largada, certo? Então, quem tava largando lá em 10º podia tentar escalar ali 5 posições para chegar em 5º, etc. Ou quem tava em 15º ganhasse 5 posições, largaria em 10º. Agora a qualificação, ela só vale a qualificação da sprint, né? Ela vale lá pra sprint. A gente tem a qualificação do GP acontecendo normal na sexta, então a sprint ela só distribui 8 pontos hoje, tá, Garcia? Então quem larga em 15º, cara, qual a chance desse cara fazer 8 pontos, né, Garcia? Então qual o interesse dele em progredir no grid? Gastar equipamento, talvez uma batida de carro. Então, assim, foi a primeira vez que a gente viu a sprint nesse formato. Eu chamo atenção pra isso, né? E abre um problema que, inclusive, você deu um pitaco lá. Você pode dizer agora, já vou passar pra você, tô falando muito, mas é o seguinte, né? Você colocou lá, será que eles não estão poupando o motor? Surge até essa dúvida, isso, né? Será que nas próximas sprints eles não vão poupar equipamento? Porque quem tá lá em 20º, cara, que interesse ele tem na corrida, Garcia? Né? Se só os 8 primeiros pontuam e é só isso que vale, né? O 20º poderia ganhar 10 posições e largar em 10º. Então, assim, a gente não tem mais isso. Acho que isso explica um pouco também. Além da gente já ter tido um GP também ruim, né? Não favoreceu ali, coloquei aqui alguns motivos. Talvez essa falta de, né, premiação, falta de valor mesmo ali pros pilotos pode ter atrapalhado ainda mais a sprint, Garcia. Cara, você um pouco... minha opinião é um pouquinho diferente com relação à qualidade, assim, porque eu vou te ser muito sincero, assim, pra ter a sprint que a gente teve sábado,
e uma classificação, se alguém fala assim, você escolhe uma classificação ou você escolhe a sprint, eu gosto da classificação, gosto bastante da classificação, eu escolheria a classificação. 1 hora de carro na pista, 1 hora de pilotos lá tentando voltas, a bolha lá, putz, vai passar por Q2, vai passar por Q3, vai passar por Q1, quem vai fazer a pole, piloto indo no limite ali para conseguir uma volta um pouquinho melhor. Eu acho tudo isso muito legal, acho tudo isso muito bonito. Entre aquela sprint e uma classificação, eu ficaria com uma classificação. E aí vou te dizer, entre o treino livre e uma classificação, é claro, escolha a classificação. Mas aí pensa vou voltar para aquela história, pensa no público que tá no autódromo e que antes tinha 1 hora de pista de manhã, 1 hora de pista à tarde, agora ele tem 45 minutos de pista de manhã e 30 minutos de pista à tarde. Não deu nem 30, né? E geralmente não chega a dar 30. Né? Não deu 30 mesmo. Então, o público perde tempo de carro em pista e na minha visão, pela minha visão, eu creio que eu perdi qualidade. Eu esperava, acho que a classificação é bem mais legal do que o que a gente viu ali da sprint no sábado. E isso que você tá falando é algo que sim, pode acontecer, mas eu convivo bem com isso, tá? Porque eu acredito que os pilotos lá de trás eles possam começar a pensar em poupar motor. Acredito mesmo. Até a transmissão chegou a falar ali na hora, né? O Norris entrou no box, aliás, eu não sei o que o Norris vai fazer no box, mas enfim, ele... será que vai poupar motor? Foi ali que me veio a ideia, não foi num lance meu que me veio o estalo. Eu falei, poxa, esse negócio de poupar motor é um negócio que pode acontecer mesmo, né? E tá tudo bem se terminarem só 10 carros na sprint, já é uma corrida curta, tá tudo bem. Não me incomoda se os pilotos começarem a poupar motor, né? Tá tudo certo. Não vejo isso como sendo um problema, não, né? Mas, assim, algumas pessoas também estão incomodados. O Toto Wolff, por exemplo, ele falou assim, a gente precisa entender por que esse final de semana, e falando muito da sprint, né, a gente viu carros voando ali da Red Bull e nenhuma competitividade também, né, e o Verstappen também falou, o Verstappen foi até o 3º lugar ali e tal, né, mas ele também foi perguntado, criticou, né? Ele foi perguntado o que precisaria fazer pra melhorar, ele falou assim, não, é só descartar tudo, ele falou. Ele falou assim, a gente precisava voltar, garantir que todos os times possam lutar pela vitória. Ele falou assim, eu fiquei entediado durante a classificação de hoje, pra ser honesto, né, eu gosto de ter uma classificação daquelas que a gente dá tudo de si, e assim foi ontem, né, gostei. Ele falou assim, mas ter que fazer tudo isso de novo hoje, você fica, meu Deus, outra classificação, não gostei disso não, né? Então isso também não agradou os pilotos, mas os pilotos a gente sabe que não vão ser muito ouvidos, né. A minha preocupação mesmo é com o público, né? Eu quero saber como o público está reagindo a isso, e eu não acredito que o público no autódromo vai reagir bem. A gente vai ter um bom retorno disso agora, talvez no Grande Prêmio de São Paulo, com o público lá em Interlagos, né? Vamos ver como é que vai ser o feedback do público, mas aparentemente, pelo menos por enquanto, não me gusta aqui não, viu, Gavi? Garcia, assim, eu acho que tem um agravante que foi muito ruim o fim de semana, né, cara? Isso a gente tem que falar aqui, né? Fica difícil porque não foi nada bom, né, cara? Assim, teve uma corrida que é tão bacana, cara, e a gente fica tentando buscar explicação aqui, né? Pô, eu falei da diminuição do DRS, falei aqui do ar sujo, que foi algo que o Sainz, a gente até brincou com o Sainz aqui, falou, ó, pô, chega de mimimi, né? Vamos ficar de olho aí, porque só o Sainz falou. Não sei, vai me surgindo tentando explicar o porquê que a gente teve uma corrida tão ruim em um lugar que já tivemos corridas muito melhores, né, Garcia? Então, eu acho que a gente precisa de outros parâmetros, cara, na verdade, né? Eu discordo, cara. Eu prefiro a corrida sprint do que a qualificação, cara. Prefiro, cara. Assim, tem sido muito... Apesar de não ser a terça-feira ideal pra falar disso, porque foi pole pro Leclerc ali, improvável, mas tem sido muito previsível as qualificações também, Garcia. Sabe, cara? E aí fica aquele negócio lá que também... os pilotos deixam pra entrar no... Não sei, cara, eu acho que a qualificação tem um formato que teria que ser, mas eu não me contento com uma qualificação. Eu acho que se a gente tiver uma sprint boa, né, uma sprint aqui que nem a gente teve em São Paulo,
teria sido, né, com certeza nosso comentário seria diferente, né, Garcia? Então, quero aguardar, porque a corrida foi muito ruim no geral, né, apesar de ter, de novo, cara, eu comecei dizendo isso, né, vou encerrar minha fala pra passar pra você aqui dizendo isso, cara, me preocupa, tá, me preocupa o futuro aí da temporada, né, desse ano, porque Azerbaijão era um lugar pra gente ter corridas boas, a gente teve uma sprint ali que, entre aspas, deveria proporcionar mais ação e assim, foi tudo errado, né, Garcia? Foi tudo errado. Então, me preocupa as próximas corridas aí, principalmente lugares que a gente, por exemplo, essa semana, Miami, né, Garcia? Que a gente é a segunda corrida só, mas a primeira no passado foi muito ruim, né? Então a gente tem, já a gente vai ter Espanha, Mônaco, como que vão ser essas corridas, né, Garcia? Mas assim, eu ainda quero um tempo, é o que você falou, eu quero ver São Paulo pra gente saber como é que vai ser essa sprint, né? Apesar de que, não, se funcionar só em São Paulo e não funcionar nos demais, a gente não pode aprovar, né, Garcia? Mas ainda acho que, assim, foi um final de semana muito ruim, né? Então, entra nesse bolo aí, não tinha como a sprint ser boa também, Garcia. É isso. Bom, é um ponto de vista também. A gente segue aqui, então, pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? Eu citei o Toto Wolff agora, e ele falou sobre Charles Leclerc. O Gavi chegou a falar que o Leclerc pode ter sido... não é cotado, né? Ele foi ventilado ali e tal, como quem sabe no futuro. Aí o Wolff admitiu abertamente que o Charles Leclerc tá no seu radar a longo prazo. Tá, o contrato do Leclerc vai até 2024, do Hamilton a gente não sabe até quando vai direito, né, até quando ele fica lá, né, o Russell deve ficar um tempo mais. Ele foi perguntado sobre negociações com o Leclerc, ele falou assim, olha, a única vez que eu conversei com ele foi quando a gente falou sobre onde fica o portão em Melbourne para embarcar no avião, né, aí ele falou assim, mas ele é um grande cara, para futuro a longo prazo, alguém que você tem que ter em seu radar, mas não a curto ou a médio, né, ele falou assim, ninguém duvida da habilidade de Charles, ele é um cara legal, tá 100% comprometido com a Ferrari, nós estamos 100% comprometidos em colocar a caneta no papel com Lewis Hamilton, tentando ainda mais uma renovação de Garcia, de contrato, assim, a gente comentou do Leclerc lá no Parque Fechado, eu vou trazer aqui de novo isso, né, porque eu acho bastante pertinente, inclusive, né, cara, primeiro, se a Mercedes realmente tem interesse em trazer o Leclerc, acredito eu que seria para ser segundo piloto, né? Porque tem não faria sentido para mim, né? Um George Russell, um cara que se mostrou muito diferente do Leclerc, já vou chegar lá, Garcia, né? Então para mim não teria sentido você trazer para ser um primeiro piloto ali, seria para ser segundo piloto, tá? Primeiro lugar. E outra, cara, né? O Leclerc, e aí eu entro no Leclerc do que ele foi na corrida, né? Pra mim, é mais um fim de semana, assim, puta, ele fez a pole, legal, cara, mas assim, me incomoda muito, Garcia, a falta de agressividade do Leclerc, cara, tá? Mas muito, né? Eu não sei, cara, eu não contrataria ele pra ser um piloto meu, Garcia, sinceramente, cara, não contrataria, velho, porque, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, né? A gente teve lá as ultrapassagens na curva 1, e até aí, Garcia... Pô, eu até acho que o Verstappen teria vendido mais caro, acho, tá, Garcia? Acho que teria piloto no grid que venderia mais caro ali a posição, principalmente se tratando do seu maior rival naquela posição, eu acho. Mas aí a gente teve uma relargada e o Verstappen sem asa, cara, ele meteu por dentro do Leclerc ali na curva 4, né? Se eu não me engano, agora... E o Leclerc não reagiu, Garcia. Isso me incomodou de uma forma, cara, assim, muito grande. Aí o pessoal falou, poxa, Gabriel, mas talvez você não entenda nada de corrida, parece que você não entende nada de corrida, ele teria perdido tempo ali. Tudo bem, talvez tivesse um desgaste maior do pneu, mas também nada que tirasse ele pra mim da posição que ele terminou lá, né? Não sei, não comprometeria aí. Mas assim, ele gastaria pneu, mas ele ganharia moral, Garcia, né? Vou usar... Aí eu finalizo usando o exemplo do George Russell, cara, que se a gente teve alguma coisa boa nesse final de semana, né? Foi ali aquela tretinha entre o Verstappen e o George Russell na sprint, certo, Garcia? E, cara, e você me diga, o George Russell tem carro pra brigar com a Red Bull? Não, ele sabe disso, cara. Não. Ele ia ficar na frente do Verstappen muito tempo? Não, também, né? Na hora que... Mas ele, mesmo assim, cara, ele ganhou, pra mim, ganhou moral em uma disputa
quando você tem uma disputa com o seu rival, cara, ali tem um nível de moral entre os dois, né, Garcia? Pra mim, ele se fortaleceu. Da próxima vez, né, o Verstappen vai... E aqui eu não tô nem dizendo se ele tava errado ou certo, tô falando em vender a posição caro, Garcia. Mesmo que ela não valha muito, que ela não tenha... Mesmo que aparentemente não faça sentido, cara. Se fosse, sei lá, o Leclerc ali com uma Williams, tudo bem. Qual a rivalidade entre o Leclerc e o Albon? Nenhuma. Agora, o Leclerc e o Verstappen, pô, eles não são os maiores rivais do grid hoje, Garcia? Né? Não são grandes rivais. Então, isso... Adversários, pô, né? Eles não conseguem nem chamar de rival, cara. É adversário. Adversário, né? Então, assim, pra mim, hoje, o Russell mostrou que ele tá muito mais querendo desafiar o Verstappen do que o Leclerc, cara, né? Foi isso que eu fiquei com essa impressão. Então, assim, né, vou pra finalizar de vez agora. Leclerc, pra mim, se for pra Mercedes, é pra ser segundo piloto e, assim, ele tá devendo, cara. Pra mim, como líder, como o piloto da Ferrari, o Leclerc é muito fraco, falta muita coisa nele pra mim, Garcia. Boa. Franz Tost, Gavi, ele foi alçado à condição de consultor lá na AlphaTauri agora, né? Mas ele disse que não tem a mínima intenção de substituir o Helmut Marko, tá? Para ser consultor da Red Bull, né? Ele falou que, olha, o Helmut quer ficar, quer permanecer aí por mais uns 80 anos e não tem absolutamente nenhuma intenção do meu lado em assumir essa função, né? Então, o Franz Tost, a gente falou bastante sobre isso, então achei legal a gente trazer aqui, porque diz ele que não tá pensando nisso, não. Mas ele tem juízo. Esse é um cara que tem juízo, hein, Garcia? Vamos colocar ele na lista dos ajuizados, cara, porque já pensou chegar lá e falar, não, eu tô aqui me preparando que já vou pegar o lugar do Helmut Marko. Mano, o que o Marko ia fazer com ele, hein, Garcia? Né? Ia queimar ele da equipe, cara, sei lá. Tenho meio medo das atitudes do Marko, assim, né, mano? Sei lá. O Marko parece ser um cara meio doidão, mano. Ia, sei lá, perseguir ele na rua. Eu acho assim, naturalmente, ele virando consultor da AlphaTauri, Garcia, e o Marko, a gente sabe, né, meu, tá ali também, quantos mais anos, ele quer ficar 80 anos, mas não é uma realidade, né, talvez mais, sei lá, 5 anos, enfim, eu acho que naturalmente o Franz Tost virando consultor da AlphaTauri, ele se torna um substituto, né, sendo redundante, natural do próprio Helmut Marko, Garcia, isso é inevitável pra mim, mas nada que ele vai declarar em momento algum também, eu acho. Viu? Sim, perfeito. Bom, e o Christian Horner, que é o chefe da Red Bull, falou sobre, a gente tá focando na Red Bull aqui hoje, né, mas enfim, ele falou sobre o Yuki Tsunoda, cara, diz que o Tsunoda ainda não tá no nível de chegar na Red Bull, de partir pra Red Bull. Ele terminou em 10º no Azerbaijão, beliscou um pontinho ali e tal, o segundo ponto dele no campeonato, né? Ele falou, mas eu não sei se ainda tá no nosso nível, tá fazendo um ótimo progresso, a gente vê que ele tá amadurecendo como piloto, tem velocidade, acho que tá ganhando experiência e tenho certeza que ele estará mais preparado, né? Fez boas provas esse ano, mas não é o caso de Red Bull ainda, e eu acho que não vai ser nunca. Olha, Garcia, não parece realmente que a Red Bull tem intenção de favorecer o Tsunoda, né? Vamos lembrar que ele entrou, né, ali por intermédio da Honda, teve um momento até que foi divulgado, isso a gente nunca vai saber, talvez lá na frente, porque é igual o Eccleston fez com Massa agora, às vezes passa os anos, os caras abrem a boca e falam um monte de coisa, né, Garcia? Mas assim, teve ali um momento que, olha, a Honda vai entrar, vai continuar na Red Bull, mas isso tá condicionado também ao Tsunoda, lembra disso, Garcia, né? O Tsunoda que é o queridinho da Honda, então ele fazer parte da equipe. Então assim, ele não entrou muito pela porta da frente, né? Então, isso já gera uma certa desconfiança com relação ao que a Red Bull pretende com ele pro futuro. Agora, também uma coisa, cara, é verdade, né? A Red Bull, ela não vai ter tantas opções assim, né, Garcia, pro futuro, cara. Né? É uma equipe que pode também contratar outro piloto ali do grid, pode, mas se você for pensar em novos talentos, em uma nova geração de pilotos, né? Aí como o Franz Tost também naturalmente vai entrando lá na função do Helmut Marko, que nem falei agora, pra mim também naturalmente ganhando experiência. O Tsunoda, tem parênteses, vem fazendo uma boa temporada esse ano, pra mim vem conseguindo tirar ali alguma coisa de uma AlphaTauri também ridícula, mas enfim, ele naturalmente vai se credenciando. Mas se você me perguntar nesse momento, né, poderia substituir o Pérez, eu acho que seria mais um que se queimaria ali, porque também vejo ali um déficit muito grande ainda para ele poder ser um piloto do topo da categoria, Garcia. Tem o Ricardo ali também, né? Então... Ricardo, nesse momento tem o Ricardo, verdade.
E nesse momento a gente não sabe por quanto tempo o Ricardo vai esperar também, né, Garcia? Tem muita lenha pra queimar ainda, poderia muito bem esperar aí 3 até, sei lá, não sei, 4 anos, é difícil, vai ficando de fora, né? Então, a gente sabe como é que funciona, né? Não pode perder muito time, mas enfim, tem também essa carta aí que é o Daniel Ricciardo. Sim, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim ou pro Gavi. Como faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra mandar mensagem pra mim tem meu Instagram, que é @Gabriel_Gavinelli com 2 L's, então muito bacana, mandar uma mensagem, não concordou com o que eu falei, quer chamar a atenção em algum ponto lá, respeitosamente, por favor, então tá à vontade, o perfil é aberto, né, muito legal quando as pessoas mandam mensagem aí criticando, elogiando, dando sugestões aí sempre pra gente. Perfeito, através, quem quiser mandar mensagem pra mim também pode mandar mensagem no meu Instagram, que é o @CarlosGarciaFM, ou no meu Twitter, Gavi, no meu Twitter, quem mandou mensagem aqui foi o Gabriel Augusto. Ele falou que tava ouvindo o parque fechado da Sprint, né? E ele pensou em sugestões. Ele falou assim: sexta-feira, o que seria o ideal? Um treino livre de 90 minutos e aí a Sprint Shootout, com formato tradicional, né? Que 1:18, que 2:15, que 3:12 minutos. Ele falou assim: e acho também a regra de ter que usar pneus específicos em cada parte e tal, inclusive tendo também os duros, então que 1 duros, que 2 médios, que 3 massivos, né? Ele falou que até o Vitor Berto disse que não mudaria muita coisa, mas ele discorda um pouco, porque ele falou que tem carros que aquecem os pneus mais lentamente, isso daria diferença no fim. É verdade, a Mercedes ia sofrer muito com isso no passado, inclusive, né, com pneus duros, nossa senhora, né. Aí... essa sugestão aqui do Gabriel Augusto, que me mandou um tweet. Quem quiser entrar em contato comigo via Twitter, @CarlosGarcia. Sobre esse formato aqui, cara, eu acho, eu acredito que seria o ideal. Inclusive ele marcou a Nath também, marcou o Vitor, né? Eu vejo como sendo o ideal ou você inventa uma classificação diferente, né? Até quem sabe resgatando aquela ideia. Eu sou suspeito para falar porque eu gostava muito, mas vou usar como exemplo, tá? Resgatando aquela ideia de uma volta por piloto, né? Ou você faz isso, alguma coisa diferente, pensa numa outra ideia e tal, ou então você tem que ter a classificação no formato igual da corrida, para o público também não perder tempo de pista. Acho que você faz uma classificação menor do que ela já é, você tira a corrida, aquilo que a gente fala, né? Quando tem safety car tira a corrida da gente. Quando tem uma classificação menor, tira a corrida da gente, também é ruim, né? Tempo de pista, tempo da sessão, a experiência que se vive no autódromo, por exemplo, ou na TV, né? Então sou contra, né? Mas é a minha opinião. Enfim. Quem quiser, né, como eu falei, pode entrar em contato, e aproveitar para agradecer a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, todo mundo que tá aqui com a gente, ficou até o final, não ficou, não tem problema, né? Só agradecer mesmo, muitíssimo obrigado, um grande abraço, valeu você também, Gavi. Valeu você, parceiro, tamo junto. Essa semana, de novo, Fórmula 1, né? Então, sexta-feira, fiquem atentos lá no f1mania.net, porque também é happy hour, né, Garcia? Como a gente chamou no ano passado, happy hour, é Miami, dos horários aí de tardezinha pra noite, todos eles. Eu lembro agora que a corrida é 4:30 da tarde, né? Lembro também que o TL1 é 3:30, então são da sexta-feira, 3:30 da tarde, então é uns horários bem malucos aí. Acompanhem, fiquem ligados no f1mania.net, que ao longo da semana a gente vai pontuando vocês também. E tamo junto, parceiro, mais uma semana aí, um grande abraço, é isso, é nóis. É isso, a gente vai passar tudinho aqui pra você acompanhar os horários durante essa semana. É isso, tamo junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.